Denúncia contra Bolsonaro agita o mundo político. Começa agora JBR News. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro é o grande assunto da política brasileira, vai continuar sendo pelos próximos dias. No sábado, o PT comemorou seus 45 anos de nascimento. O aniversário foi feito no Rio de Janeiro, curiosamente não em São Paulo, que é onde o PT nasceu, onde surgiu lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Mas São Paulo hoje é administrado por um adversário do PT, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E o Rio de Janeiro é hoje administrado por um aliado do governo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Então se escolheu ali um pier na região do Porto do Rio de Janeiro, uma região que foi revitalizada, e foi ali que no sábado o PT comemorou os seus 45 anos e, naturalmente, a denúncia contra o Bolsonaro foi o grande tema das conversas ali entre os principais líderes do partido. Qual é a avaliação que se faz ali? Denúncia contra Bolsonaro chegou num momento importante para o governo, um momento em que o governo vinha sofrendo baixa de popularidade. A última pesquisa do Datafolha mostrou a aprovação do governo Lula no pior índice dos seus 3 mandatos, considerando-se todas as 3 vezes em que o presidente Lula foi presidente do Brasil. Ele está com uma avaliação, uma aprovação de somente 24%. Então, nesse momento, a denúncia contra o Bolsonaro desvia um pouco o foco das insatisfações com relação ao governo, coloca isso nos holofotes e, muito provavelmente, durante todo esse ano de 2025, isso vai seguir nos holofotes, né? O processo tem aí várias etapas ainda para ser cumprido, ele está ainda no seu começo, lá no Supremo Tribunal Federal, e a expectativa é de julgamento lá para o final do ano, portanto. Então, durante todo esse período, isso daí vai ser um dos principais assuntos, o principal assunto, muito provavelmente, da pauta política brasileira. Agora, isso significa que esse alívio resolve todos os problemas do governo Lula? Não, não resolve. Isso também foi avaliado ali dentro do próprio PT. O governo passa por diversas dificuldades, por diversos desafios. E um dos maiores desafios avaliados ali dentro do PT é a brusca queda de popularidade que o governo Lula teve no Nordeste, onde a aprovação caiu muito também, está hoje em torno de 33% e também ficou bem mais baixo do que era. Porque a avaliação ali com relação ao governo no Nordeste está muito relacionada à inflação dos alimentos. A população que ali é mais pobre, na sua maioria, sofre as consequências do aumento dos alimentos. Então, todos esses problemas ali, toda uma avaliação feita de que o grande problema do governo é a comunicação. Essa segue sendo a grande avaliação feita lá. O presidente Lula chegou a dizer no seu discurso ali no aniversário que nem os ministros do governo sabem o que o governo está fazendo. Ou seja, problemas de comunicação que precisam ser resolvidos. Então, pelo lado do governo, há toda essa expectativa, um alívio, mas um alívio talvez apenas momentâneo. E pelo lado da oposição, pelo lado da direita, a acusação contra Bolsonaro, a denúncia contra Bolsonaro também gera desafios. Por quê? Porque Bolsonaro já estava inelegível para disputar as eleições de 2026. E isso daí ainda agrava a situação. Ele vai, daqui a muito pouco tempo, provavelmente vai se tornar réu nesse processo e ele pode vir a ser
condenado até o final do ano, gerando então mais dificuldades para ele. Porém, Bolsonaro continua tentando reverter a sua situação. E enquanto ele tenta reverter a sua situação, ele se mantém no páreo para 2026, ou seja, ele desestimula o surgimento de qualquer alternativa a ele. E aí, isso daí vai esticando a corda, esticando o jogo também para a escolha do nome de oposição, do nome da direita para a disputa de 2026. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que é hoje o nome mais cotado para vir a disputar a eleição pela direita como alternativa a Bolsonaro, para ele disputar essa eleição, ele tem de se desincompatibilizar do cargo de governador até abril de 2026. Se Bolsonaro estica a corda e fica levando a sua candidatura até o último momento, até a última hora, ele pode acabar fazendo com que Tarcísio de Freitas não dispute essa eleição e prefira disputar a reeleição em São Paulo, que tem uma avaliação de que é uma coisa muito mais fácil para ele. Então, isso daí também pelo lado da direita, ou seja, a denúncia de Bolsonaro pelo lado da direita também torna o jogo político incerto. Então, a denúncia claramente ela passa a ser aí o grande balizador do que vai vir a acontecer no mundo político nos próximos anos até a sucessão presidencial em 2026. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você sempre a melhor análise e a melhor informação. E deixando aquele convite, comente o que você acha disso tudo. Qual a sua avaliação a respeito da denúncia de Bolsonaro? Comente aí que a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.